Onde o Payet vem sendo utilizado pelo Ramon Dias nos treinamentos. Vamos falar sobre isso. A provável escalação, o Vasco está indo para a Bahia assim que terminar o treino neste sábado. E também sobre como o Vasco vem se movimentando nos bastidores para tentar reverter a situação de São Januário. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário. Muito obrigado! Você é o principal combustível para que este canal esteja no ar. Galera que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Já vou logo avisando, ó. Vasco e Bahia, Bahia e Vasco, terá cobertura especial do nosso Comenta Léo. Faremos lá, vamos buscar análise de dentro do campo, vamos trazer também as imagens de lá para vocês. A gente vai estar fazendo essa cobertura completa. Vamos ver se a gente consegue fazer uma live também direto de lá. Mas enfim, fique atento ao Comenta Léo, bote ative o sininho aí, as suas notificações, para assim que a gente mandar conteúdo, a gente vai mandar muito conteúdo direto do estádio para vocês. Então já conto com essa ajuda de todo mundo, beleza? Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, porque o Vasco joga contra o Bahia neste domingo, 16h30, 18h30 na verdade, jogo importantíssimo para o Gigante da Colina. O que todo mundo quer saber, Payet vai jogar? Aonde o Payet vai jogar? E aparentemente, aquela ideia que eu tinha aqui, que eu falava com vocês, eu não acho, inclusive a gente conversou com a galera da OM Brasil e também falava-se a mesma coisa, olha, a gente não acha que o Payet seja um meio de campo, vai jogar ali como meio de campo, não acho, não acredito nisso. Acredito que o Payet vai jogar um pouco mais pelo lado de campo, por escolha de Dom Ramon. E Dom Ramon vem testando o Payet jogando mais pelo lado direito. Com isso, se ele for titular, se ele entrar como titular na partida contra o Bahia, a sua utilização será por ali, pelo lado direito, no lugar do Serginho. É onde ele está treinando. Hoje, é inimaginável você pensar que, olha, Praxedes vai sair do time. Não, só se Praxedes tomar um cartão, que ele está pendurado, aí sim ele vai jogar no lugar do Praxedes. Mas hoje, o Payet vem sendo testado por ali. E vou dizer uma coisa a vocês. Qual a situação real dele? Qual a situação do Payet? O Payet, fisicamente, os índices estão muito bons. Ele aguentaria jogar mais do que 45 minutos. O cuidado do Vasco é que o Payet é um jogador que tem uma idade já chegando aos 37 anos, vamos dizer assim, 35, 36 anos. É um jogador que estava com um tempo de inatividade muito grande e é diferente você treinar do que você jogar. O nível físico é outro, o ritmo de jogo é outro, a bola fica um pouco mais pesada, você pica. Apesar de ser um jogador extra classe, o Vasco não quer colocar o Payet numa bomba. Vamos colocar o Payet para ele... Não, o Vasco quer colocar o Payet com cautela. Então essa é a principal situação hoje para definir se ele vai ser titular ou não. Mas bem pouco provável que ele seja. Se ele sair como titular, o Ramon Dias mostra assim, olha, eu quero ganhar esse jogo e vou colocar o Payet para ele jogar metade do tempo e aí ele sair no segundo tempo. Mas hoje, ele jogaria pelo lugar do Serginho, mas não está garantido que vai ser titular. O treino deste sábado é que vai definir qual a escalação que o Vasco vai jogar. Inclusive, Ramon Dias tá fazendo um suspense de quem será o substituto do Zé Gabriel. Como eu falei para vocês aqui, há várias opções. Não dá hoje para cravar uma escalação. Quando tem escalação que a gente sabe, eu falo aqui para vocês. Mas não dá para cravar. Barros treinou por ali. O próprio Jair treinou por ali. O Ramon Dias já testou até uma possibilidade do Maicon continuar na zaga e aí botar o Medel um pouquinho mais à frente. Então, essa é a situação. Essa é a situação. Mas o Vasco não tem ainda aquela escalação exata que vai rolar. Não tem ainda. Então, amanhã, no próximo sábado, se você estiver assistindo no sábado, neste sábado, terá a definição
da escalação do Vasco. E aí a gente vai saber se Payet joga como titular no lugar do Serginho, se vai Maicon, se vai também o próprio o próprio Barros, se ele inova e bota o Matheus Carvalho por ali. Então, essas serão as definições do Vasco para os próximos jogos. E já falando a vocês, o mês de setembro será um mês importante, porque o Vasco terá jogos de, vamos dizer assim, uma decisão, praticamente, né? O Vasco, inclusive, divulgou nas suas redes sociais hoje esse calendário de jogos que mostra com que esse mês será um mês importantíssimo para a pretensão do Vasco no campeonato. Vou botar até na tela para você ver aí, ficar um pouquinho na minha frente. Bahia e Vasco, Vasco e Fluminense no dia 16, dia 19, Vasco e Curitiba, dia 23, América e Vasco, e ainda definir Vasco e Santos na Vila Belmiro. Você vê aí que o Vasco tem 5 decisões, né? 4 jogos de um mini campeonato com quem está ali próximo à zona de rebaixamento. Então, é um mês importante para o Gigante da Colina, esse mês de setembro. Ainda falando sobre a situação de São Januário, gente, Lúcio Barbosa, esses últimos dias, você está vendo a imagem dele com a reunião na FEG, com diretores, com o Rubem Lopes, que é o presidente da FEG, buscando a liberação de São Januário. A agenda do Lúcio Barbosa foi em prol de buscar apoio para liberar São Januário. O Vasco precisa liberar o seu estádio, a FERJ entende também porque a FERJ pede dinheiro. Se o Vasco manda um jogo longe, ou se o estádio de São Januário está fechado para a FERJ também, falta aquilo, o faz-me rir. Então a FERJ também está junto com o Vasco nessa situação. O Vasco procurou o Ministério Público, deve entrar no STJ, deve também entrar com um termo de conduta, né, de ajustamento de conduta, junto com o Ministério Público também. O Vasco está buscando esses entrelaces aí. O Vasco teve ontem, como eu falei aqui, uma reunião do Lúcio Barbosa com o Eduardo Paes, tudo isso procurando fazer melhorias para que São Januário esteja apto para jogar. O sistema de biometria já está sendo instalado pela Imply, mas como eu falei, não é tão fácil assim, de 1 a 2 meses para que esse sistema seja concretizado, como aconteceu lá no estádio do Palmeiras, como aconteceu no estádio do Goiás. O Rodrigo Terra tá lá falando que o Vasco precisa ter essa biometria, bababá. Enfim, cara, vamos ver como vão se comportar essa situação e como o Vasco consegue liberar ou não São Januário nos próximos dias. Falando ainda sobre o jogo contra o Fluminense, o Vasco solicitou a volta redonda. Mas qual é a real situação, gente? O Vasco hoje quer jogar em São Januário. O lugar que o Vasco quer jogar é em São Januário. Só que o Vasco não é bobo. O Vasco não é amador. O Vasco, nesse momento, ele busca opções. Engenhão, Volta Redonda. Por quê? Se São Januário não for liberado, o Vasco tem a opção para jogar. Então, essa é a situação do Vasco hoje para o clássico contra o Fluminense. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas e valeu!